Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 1. E vamos ler dos versos 9 ao verso 13. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 13. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os anos amargos da perseguição à igreja haviam chegado. Desde que Nero subiu ao poder como imperador de Roma, do ano 54, com 17 anos de idade, é que as nuvens escuras, sombrias, anunciando uma borrasca e uma tempestade cruel, haveria de chegar em breve. Este homem era louco, mandou matar sua própria mãe. 10 anos depois, julho de 64, megalomaníaco que era, segundo alguns historiadores, pôs fogo na cidade de Roma, para reconstruí-la, e subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas. 7 noites e 6 dias de incêndio. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles haviam sido devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos, e começam a brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Os historiadores afirmam que faltou madeira para se fazer cruz. Tantos foram os crentes crucificados.
2 anos depois, explode uma rebelião na Palestina e em Israel. Uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima e os zelotes promovem uma rebelião em Israel. Roma manda para lá o general Tito para tentar debelar aquela rebelião. 2 anos depois, 9 de julho de 68, Nero, não podendo mais se manter no governo, com a crise com o Senado depõe o imperador. E ele, nesta fuga, tira sua própria vida. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel estava de uma forma insustentável. E Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém, não fica pedra sobre pedra, e muitos crentes e judeus são mortos. E acontece ali a maior diáspora, a maior dispersão de todos os tempos. Os judeus são dispersos para o mundo inteiro, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel é restabelecido no seu território. Nesse mesmo ano 70, Tito Vespasiano inaugura o Coliseu Romano em Roma. E na festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes são mortos pelas espadas dos gladiadores, enrolados em peles de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um banho de sangue. Os crentes eram amarrados em postes cobertos de piche, para iluminar as noites de Roma. Ano 86, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, pela sua crueldade, pela sua perversidade, e é o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. É este homem quem vai deportar o apóstolo João, da cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos, tentando talvez calar a voz do último representante do colégio apostólico. Àquelas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. Talvez a tentativa de Domiciano era silenciar e calar a voz do último representante do colégio apostólico. Ele estava isolado, ilhado na ilha de Pátimos. Entretanto, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Mesmo em cenário tão sombrio, mesmo numa situação tão amarga e devastadora, Deus continua no trono, e Ele continua governando os destinos da história e os rumos da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor. E diz a Bíblia que João escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro. Ele vê as 7 igrejas, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a Filho do Homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Só que o Cristo que João vê não é o Cristo da estrebaria, não é o Cristo com as mãos calejadas da carpintaria, não é o Cristo suando sangue
prostrado com o rosto em terra, com lágrimas e clamor do Getsêmani. Não é o Cristo cuspido e esbordoado do Sinédrio. Não é o Cristo açoitado e vilipendiado do pretório romano. Não é o Cristo que caminha trôpego pelas ruas de Jerusalém, com o lenho nas costas, sobre os apupos de uma multidão sangue sedenta. O Cristo que João vê não é o Cristo sangue da cruz. O Cristo que João vê é o Cristo da glória. Seus cabelos não estão mais sujos de sangue e poeira, mas são como a alva lã. As suas mãos não estão mais presas ao lenho maldito, mas sustentam a igreja. Os seus pés não estão mais esmagados, presos à cruz, mas são como bronze polido. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. O seu rosto já não está mais desfigurado pelos hematomas, mas brilha como o sol no seu fulgor. E diz a Bíblia que quando João vê o Cristo da glória, ele se prostra como morto aos seus pés. E Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o Cristo que João vê, o Cristo da glória. Diz o texto em Apocalipse 1, versículo 13, que João vê Cristo no meio da igreja. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite. É por causa dele que você e eu estamos aqui nesta noite. Ele é o centro e a razão deste encontro. Se a presença dele não fosse concreta e real, os nossos encontros não passariam de meros encontros religiosos. Nós seríamos apenas um mero clube social ou talvez religioso. Mas porque ele está aqui, este lugar se torna sagrado. Agora notem comigo. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse, nos informa que ele não está apenas no meio da igreja, ele está andando no meio da igreja. E ele está andando entre nós aqui. E a pergunta é, para fazer o quê? Para sondar a igreja, para examinar a igreja, para exortar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para encorajar a igreja, para fazer promessas à igreja. E o que é curioso é que há um estribilho nessas 7 cartas que ele envia. Eu conheço. 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 Para 5 daquelas 7 igrejas, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Jesus usou a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Eu conheço que teu marido não sabe, que a tua mulher não sabe, que os teus pais não sabem, que os teus filhos não sabem, que a tua igreja não sabe. Eu sei, eu conheço. Aquele cujos olhos são como chama de fogo, conhece todas as coisas na sua vida, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, o que você deixa de fazer, ele conhece. Para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus se dirige à igreja dizendo assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero dizer para você que Jesus também conhece a sua dor, as suas lágrimas, os seus gemidos, os seus soluços, suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, as suas angústias muitas que assolam o seu peito. Jesus Cristo conhece. E o que me impressiona é que Jesus diz à mais pobre igreja da Ásia: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ah, como Jesus nos impressiona.
Porque você e eu temos uma ideia do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? Uma igreja que tem um santuário suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem gente influente na sociedade? Para a mais pobre igreja da Ásia, Jesus diz: tu és pobre, mas na avaliação do céu, tu és rico. Aquilo que impressiona os homens não impressiona necessariamente a Deus. Aquilo que é grande na terra não necessariamente é grande no céu. Para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, dizendo: eu sou rica e abastada e não preciso de coisa alguma, Jesus Cristo faz uma outra avaliação, dizendo: não, tu és pobre, miserável, cega e nua. Para a igreja de Pérgamo, a segunda mais importante cidade da Ásia, Jesus Cristo diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus conhece onde a igreja está estabelecida, Ele conhece a geografia, Ele conhece a cultura, Ele conhece a história, Ele conhece o contexto, Ele é relevante. E talvez você pergunte: mas por que Jesus Cristo disse isso para a igreja de Pérgamo? Eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Pelo menos por duas razões. Primeiro, Pérgamo concorreu com Éfeso, capital da Ásia, para ter o direito de construir o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade. Pérgamo ganhou de Éfeso. O primeiro templo de adoração a César na Ásia foi edificado e construído em Pérgamo. E que Jesus está dizendo que toda adoração humana é satanismo. O humanismo é satânico. Foi por isso que quando Pedro tentou repreender a Jesus, chamando-o à parte, o repreendeu dizendo: mestre, tenha compaixão de ti mesmo, larga a mão desses pensamentos doentios, fuja desse caminho da cruz, fuja do caminho do sacrifício, escolha um caminho mais fácil, escolha uma jornada mais leve, fuja da cruz. Jesus Cristo olha para ele e diz: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Qualquer caminho que afaste o homem da cruz é humanismo satânico. Segundo lugar, porque Pérgamo era o centro do culto a Esculápio. Esculápio era o deus da cura. O símbolo de Esculápio era uma serpente. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem tratadas de suas doenças, crendo em Esculápio como Deus da cura. É por isso que a serpente, até hoje, é o símbolo da medicina. Se você vai ao seu médico, você vai ver bordada na lapela do seu jaleco branco, uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. É curioso que Jesus está andando no meio da igreja, e Ele está aqui, Ele está sondando a igreja, e Jesus Cristo tem elogios a fazer, e Jesus Cristo tem censuras a fazer. Duas igrejas só recebem elogios, e nenhuma censura, a igreja de Esmirna, e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna, Jesus Cristo diz que ela era pobre, mas para Deus era rica. A igreja de Filadélfia, Jesus Cristo disse: tu tens pouca força, era fraca, mas Jesus Cristo disse: eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante não é ser uma igreja forte na terra, o que é importante é ser uma igreja fiel diante de Deus. Para 4 igrejas, Jesus Cristo tem elogios a fazer, e tem censuras a fazer. Jesus elogia, por exemplo, a igreja de Éfeso, pela sua ortodoxia, pela sua fidelidade doutrinária,
pelo seu zelo pela verdade, por colocar à prova aqueles que se chamavam de apóstolos e não eram, por odiar as obras dos nicolaítas. Em outras palavras, jamais uma igreja pode agradar a Jesus se ela transige com a verdade, se ela negocia a sua consciência, se ela abraça as heresias do mercado da fé, se ela se capitula ao pragmatismo, trocando a mensagem por uma mensagem mais palatável para agradar o seu auditório. O que agrada a Jesus é a verdade, e Jesus jamais se agradará de uma igreja que, para angariar favores dos homens, aplausos dos homens, tergiversa com a doutrina, negocia sua consciência e abraça verdade, heresias em nome de verdade. Porém, Jesus diz a esta igreja: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Preste atenção aqui, irmãos. Uma igreja, em nome da defesa da verdade, pode perder a piedade. Até na defesa da verdade, ela pode perder a devoção. De repente, a defesa da verdade torna-se um fim em si mesmo, e a igreja, mesmo ortodoxa, pode ter uma ortodoxia morta. E as coisas acontecem, mas mecanicamente. E as pessoas se reúnem, porque estão acostumadas a se reunirem. Você vai fazer uma análise e uma retidão doutrinária de A a Z, mas esta igreja está seca como um deserto, uma ortodoxia morta e sem vida. J.I. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, disse que não tem nada mais solene do que um cadáver dentro de um caixão, com terno azul marinho, com gravata de bolinhas brancas, cercado de flores. É uma solenidade absoluta, mas não tem vida. Há muitas igrejas ortodoxas neste país que estão morrendo. Não tem heresia, mas também não tem vida. Não tem heresia, mas também não tem amor. Não tem heresia, mas também não tem vibração por Deus. Agora notem uma coisa, do lado oposto você vê a igreja de Tiatira. Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque agora, quando ele escreve esta carta e envia esta carta, havia mais amor, mais fé e mais obras nesta igreja do que lá no começo. Por outro lado, Jesus censura a igreja. Tem uma coisa contra ti, é que tu toleras aí a falsa profetisa Jezabel, que está induzindo e seduzindo o meu povo à prostituição. Preste atenção nisso. A igreja de Tiatira é o reverso da igreja de Éfeso. Se a igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, a igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Nós poderíamos ser a igreja mais vibrante na área de comunhão. Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora do mundo. Nós poderíamos ser uma igreja onde a koinonia é algo empolgante. Nós podemos ter um culto festivo e celebrativo, onde a comunhão transborda pelos poros. Mas se nesta igreja não há fidelidade doutrinária, também esta igreja não agrada a Jesus. Nós não podemos separar ortodoxia de piedade, o credo da conduta, a teologia da vida. Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e faz um elogio àquela igreja, porque o líder daquela igreja, Antipas, era um homem tão fiel a ponto de morrer pela sua fé. E os historiadores afirmam que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze incandescido. Mas nesta mesma igreja, onde tem gente pronta a morrer por Cristo, tem gente lá flertando com a falsa doutrina de Balaão, vendendo a sua consciência por causa de dinheiro, sendo
induzido à prática da imoralidade. Que coisa! Quando eu ando pelo Brasil aí, eu costumo receber sempre, Ariovaldo, uma pergunta: qual a sua avaliação da igreja brasileira? Às vezes a pergunta é mais restrita. Por ser presbiteriana, as pessoas me perguntam: qual a avaliação que você faz da igreja presbiteriana? Às vezes a pergunta é mais específica ainda: como é que está a igreja que você pastoreia? A minha resposta normalmente é a mesma: a igreja vai muito bem. A igreja vai mais ou menos. A igreja vai muito mal. Sabe por que eu dou essa resposta? Porque numa mesma comunidade, você tem gente cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem gente claudicando na fé. Você tem gente imiscuída com imoralidade. Numa mesma congregação. Uma mesma igreja, vai bem, vai mais ou menos e vai mal. Assim era a igreja de Pérgamo. Jesus se dirige à igreja de Sardes, e aquela igreja tem um nome na cidade, de uma igreja viva, de uma igreja avivada, de uma liturgia empolgante. Mas Jesus, que se não se impressiona com performance, olha um pouquinho mais profundamente e diz: não, tu tens nome de que vive, mas tu estás morta. Ainda tem poucos aí que não contaminaram as suas vestiduras. Meus amados irmãos, Jesus não se impressiona com performance humana, com aparência, com a espiritualidade cênica. Ele vê o coração. Ele vê o coração. Porém, para uma igreja, Jesus Cristo não faz nenhum elogio, apenas censura. A igreja de Laodiceia, a mais rica igreja da Ásia. E eu gostaria, já que nós estamos falando de exposição, de olhar para esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, oferecendo a você 3 verdades aí. Primeiro, Jesus faz um diagnóstico da igreja. Versículos 15, 16 e 17. Segundo, Jesus Cristo faz um apelo a esta igreja. Versículos 18, 19 e 20. Terceiro, Jesus Cristo faz uma promessa a esta igreja. Versículos 14, versículos 21 e 22. A grande questão que eu quero levantar nesta noite para você é a seguinte: Jesus é fiel e relevante. Às vezes nós somos fiéis, mas não somos relevantes. Às vezes queremos ser relevantes, mas não somos fiéis. Jesus era fiel e era relevante. Jesus não era daquele tipo de pregador que dava respostas a perguntas que não estavam sendo feitas. Jesus conhecia o texto e o contexto, conhecia o texto e conhecia o povo. Talvez você pergunte assim: por que Jesus usou as figuras que usou para a igreja de Laodiceia? Por exemplo, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura do ouro, puro, refinado, para a igreja se enriquecer? Por que Jesus usou a figura da roupa branca, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez? Por que Jesus usou a figura do colírio para ungir os olhos, a fim de que vejam? Porque Jesus Cristo fez uma leitura do contexto, da geografia, da cultura, do comércio, da indústria da cidade. Jesus era um pregador relevante, que entendia o contexto para o qual ele pregava. Vamos entender isso. Você sabe que Laodiceia está localizada na região do Vale do Rio Lico, a região mais fértil da Ásia. Hoje, ainda, a região mais fértil da Turquia. Ali no Vale do Lico há 3 cidades. Eram próximas. Quem mora em São Paulo, por exemplo, pensa no ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano. Cidades próximas.
Quais eram essas cidades? Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Eram tão próximas que quando Paulo escreveu de Roma a sua carta aos Colossenses, ele pediu que a mesma carta fosse lida também em Hierápolis e em Laodiceia, como se fosse uma carta circular para as 3 igrejas. Hierápolis era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas térmicas, de águas quentes. Ali tem o chamado Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, onde as águas brotam quentes e caem em cascatas, formando piscinas naturais, e pessoas vinham e vêm do mundo inteiro para tomar banhos naquelas águas quentes, porque são águas terapêuticas. Do lado do rio Lico, ficava Colossos, mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas frias e geladas, também terapêuticas. Pessoas vinham tomar banhos ali para cuidar e curar suas doenças. Laodiceia, entretanto, não tinham fontes, nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam ali mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Jesus Cristo pega esse gancho geográfico e diz para a igreja: já que não és quente como as águas de Hierápolis, nem és fria como as águas de Colossos, já que és morna como as águas de Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura do ouro? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Todo o ouro descoberto na Ásia era processado em Laodiceia e exportado para o mundo. Laodiceia era uma cidade tão rica que no ano 47 da era cristã, as 3 cidades foram devastadas por um terremoto. Colossos e Hierápolis nunca se reergueram. Laodiceia não só se reconstruiu, mas não precisou do dinheiro do império. Os endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. As fábricas de lãs se multiplicavam. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Ali se produzia um remédio milagroso chamado pó frígio, para tratar das doenças dos olhos. Jesus então leu o texto e leu o contexto. Ele chega e olha o seu auditório. Ele chega e faz uma leitura do seu contexto, para não pregar uma mensagem descontextualizada. Ele é fiel e ele é relevante. Mas a pergunta que eu quero fazer é esta: qual foi o diagnóstico que Jesus Cristo fez dessa igreja? Sabe o que me impressiona? Não é o que Jesus viu, foi o que Jesus não viu nesta igreja. O que é que Jesus não viu nesta igreja que estava provocando náuseas, sofrimento e desconforto nele? Primeiro, Jesus não viu nenhum sinal de heresia. Não há denúncia de falsos mestres, de falsos apóstolos, de heresias dentro da igreja. Não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaitas, não tem doutrina de Jezabel. Diríamos hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa, mas está provocando náuseas em Jesus. O que Jesus não viu? Não há nenhuma denúncia de Jesus de heresias, como tinha na igreja de Éfeso, porque os falsos mestres atacavam a igreja. Não tinha falsos mestres como em Pérgamo e Tiatira. Mas em segundo lugar, Jesus não viu nesta igreja imoralidade. Não há denúncia de imoralidade, como tinha na igreja de Pérgamo, como tinha na igreja de Tiatira, como tinha na igreja de Sardes. Diríamos nós que era uma igreja ética, mas estava provocando náuseas em Jesus. Terceiro, Jesus não viu nessa igreja nenhum sinal de pobreza, como tinha na igreja de Tiatira, como tinha na igreja de Esmirna, como tinha na igreja de Filadélfia. Era uma igreja rica, era uma igreja próspera. Eu acho que a teologia da prosperidade não faria qualquer sucesso lá. Quarto, Jesus não viu nesta igreja nenhum sinal de perseguição. O mundo está de cabeça para baixo.
Mas em Laodiceia tem paz. Em Pérgamo, gente já estava morrendo por Jesus, mas em Laodiceia tinha paz. Então preste atenção nisso. Era uma igreja ortodoxa, era uma igreja ética, era uma igreja próspera, era uma igreja em paz. Se eu fosse morador daquela região, eu queria ser membro dessa igreja. Mas essa mesma igreja está provocando náuseas no Senhor Jesus. Preste atenção nisso, irmãos. Eu não estou dizendo para você que a ortodoxia é coisa secundária. A igreja precisa ser zelosa pela verdade. Graças a Deus, porque somos uma igreja zelosa pela verdade. Eu não estou dizendo para você que a ética é coisa secundária, não. Louvado seja Deus, porque somos uma igreja ética. Eu não estou dizendo para você que o fato de sermos uma igreja próspera é coisa ruim, não. Louvado seja Deus, somos uma igreja próspera, temos mais do que precisamos. Eu não estou dizendo para você que o problema que foi apontado aqui em Senegal é uma coisa de só menos, não. Louvado seja Deus, vivemos um país democrático, com liberdade religiosa, e podemos nos reunir aqui com liberdade de culto, isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que isso não basta, isso não basta. Então a grande pergunta é isso: o que Jesus viu na igreja de Laodiceia? O único diagnóstico que Jesus Cristo fez foi falta de fervor espiritual. Para pensar um pouquinho como é que está a igreja brasileira. Para pensar um pouquinho como é que está a sua denominação. Pare para pensar um pouquinho como é que está a sua igreja local. Pare para pensar um pouquinho como é que está a sua família. Pare para pensar um pouquinho como é que está a sua vida. Nesse quesito de fervor espiritual, que nota você daria a você mesmo? Eu posso ser ortodoxo, eu posso ser ético, eu posso ser próspero, eu posso viver em paz e ainda estar provocando um desconforto no Senhor Jesus. Meus amados, falta fervor, falta entusiasmo, falta vibração, falta calor, falta paixão, falta fervor no coração do povo de Deus. Reunimos-nos porque gostamos de reunir. Andamos 1000 quilômetros para ir a um congresso porque gostamos de ouvir. Cantamos porque gostamos de cantar. Ofertamos porque gostamos de ofertar. Mas falta fervor, falta avivamento, falta entusiasmo, falta vibração, falta voltar ao primeiro amor. Amados irmãos, vocês conhecem a realidade brasileira. Eu conheço igrejas absolutamente zelosas da verdade, que estão diminuindo de tamanho. Eu conheço denominações que brigam pela verdade, mas estão áridas como um deserto. Precisamos de fervor, queridos. Precisamos de entusiasmo espiritual. Precisamos de vibração com as coisas de Deus. Olha o que acontece nos nossos cultos. Olha o que acontece depois do culto. O povo lá fora vai falar do último resultado do jogo, vai falar com entusiasmo do futebol, mas as coisas de Deus não empolgam mais. Examine a situação hoje. Se você perceber, o índice de divórcio hoje entre os crentes é o mesmo número dos não crentes. O número de moços e moças que vão para o casamento com experiência sexual é praticamente o mesmo daqueles que estão na igreja. O número de gente desonesta dentro das igrejas é praticamente o mesmo daqueles que estão fora da igreja. Reunimos-nos, cantamos, oramos, pregamos, mas falta fervor, falta compromisso, falta avivamento. Eu não tenho dúvidas de que a maior necessidade da igreja brasileira é de uma volta para as Escrituras, fidelidade e fervor espiritual, um reavivamento espiritual. E eu posso dizer uma coisa para você: o fogo tem uma tendência, ou ele apaga, ou ele propaga. E se não tiver combustível, o fogo apaga. E o projeto de Deus é que o fogo não pode apagar
no altar do seu coração. Este é o diagnóstico que Jesus Cristo fez. Qual é o apelo que ele fez? Veja comigo o versículo 18. Jesus se apresenta à igreja como um mercador. E ele diz: eu aconselho. Ele podia dar ordens, mas ele dá conselhos. Eu aconselho que tu compres de mim ouro puro para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, e colírio para ungir os teus olhos. Sabe o que me impressiona nessa fala de Jesus? É o que eu conheço muitas igrejas, que na busca do fervor, se perderam nos atalhos da heterodoxia, dos experiencialismos perigosos, e abraçaram as últimas novidades do mercado da fé. Sabe o que Jesus está dizendo? Como é que você restaura o fervor espiritual? Ele está dizendo assim: aconselho que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. O produto é vital, o preço é de graça. Ele está dizendo que tu compres de mim. O único que pode restaurar o fervor espiritual da igreja é o próprio Senhor Jesus. Nós não temos que correr para a última novidade do mercado da fé, nós temos que voltar para Jesus, porque Ele que inflama o coração, Ele que acende o fogo do altar, Ele que traz vitalidade para a igreja, Ele que pode trazer para nós uma restauração do fervor no nosso coração. Quando chega no verso 19, Ele tem um conselho para dar, Ele tem uma ordem a fazer. E ele está dizendo o seguinte, ele tem uma palavra para dar, uma afirmação: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele está pegando pesado com você e comigo. Não é fácil escutar uma conversa dessa. Você está me dando náuseas. Esse não é um discurso palatável. Esse não é o tipo de mensagem que você recebe um abraço depois na porta da igreja. E Jesus Cristo está pegando pesado com você e comigo, com a sua igreja. Ele está dizendo o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Agora tem uma ordem: ser pois zeloso e arrepende-te. Muda de vida, muda de postura, muda de conduta. E ele vai fazer uma oferta maravilhosa no verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como é que você restaura o fervor? É tendo intimidade com Jesus. Cristianismo é mais do que uma lista de credos. Cristianismo é sobretudo um relacionamento com o Deus vivo. É assentar-se à mesa com Ele, é ter intimidade com Ele. Que Jesus nos convide para cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. E Ele quer ter intimidade com você. E só quando você assentar-se à mesa com Ele, o fervor vai ser restaurado. Mas agora Ele vai fazer uma promessa. E no versículo 14 Ele diz por que Ele tem competência para fazer promessa. Porque Ele se apresenta à igreja dizendo assim: eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o princípio da criação de Deus. O que Ele está dizendo é o seguinte: eu sou a última palavra de Deus para você. Se você não me escutar, não tem mais esperança para a sua vida. Porque Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho. Jesus é o ômega de Deus, é a última palavra de Deus. Escute a Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele realiza. E quando Ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazer. E Ele é o princípio da criação de Deus, Ele é o agente da criação de Deus. Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Isso do nada, Ele criou o universo. Ele pode restaurar o fervor no seu coração. Por isso, quando chega no verso 21, Ele vai fazer a promessa: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Eu acho bonita a transição do verso 20 para o verso 21, porque ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará no trono publicamente? Quem se assentou à mesa intimamente. Para uma igreja que valorizava a riqueza, Jesus Cristo diz: eu tenho mais coisas para você, coisas mais excelentes para você. Eu não quero oferecer a você apenas riqueza, eu quero oferecer a você o trono. Por isso Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Em julho do ano passado, eu fui visitar essas 7 igrejas. E eu chorei bastante. Porque a única coisa que eu vi foi pedra, poeira, monumentos mortos. Uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Todas essas 7 igrejas morreram. Morreram. Sabem por quê? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Nesta mesma região hoje, não tem 1% de cristãos. As igrejas estão mortas, porque não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olhe comigo para a Europa, onde aconteceu a reforma, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento pietista, onde aconteceu o movimento dos moravianos, onde aconteceu o movimento das missões modernas, onde aconteceram os grandes revivamentos espirituais. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Pós-cristão, as igrejas estão mortas, os templos estão vazios, virando museus, teatros, bares, mesquitas. Há poucos dias, um amigo me escreveu de Londres dizendo assim: Pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, não é mais o país de George Whitefield, não é mais o país de William Wilberforce, não é mais o país de William Carey, não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon, não é mais o país de Mark Lloyd Jones, não é mais o país de John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Eu estive a semana passada em Genebra. As igrejas estão mortas, e apesar da crise econômica, o povo está absolutamente secularizado. Olhe para a América do Norte, igrejas morrendo, inúmeras igrejas chamadas de dead churches, igrejas que até mesmo defendem ainda a ortodoxia, perdendo membros ano após ano. Por quê? Porque a despeito da ortodoxia, a despeito da ética, a despeito da prosperidade, a despeito da paz, perderam o fervor. Olhe para a igreja brasileira. Amados irmãos, os estudiosos dizem que a cada 3 gerações nós corremos o risco de entrar num processo de apostasia. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida, mas a outra geração não conhecia mais a Deus. Talvez os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais, talvez os nossos pais foram mais crentes do que nós, talvez nós seremos mais crentes que os nossos filhos, e se Deus não tiver misericórdia de nós, os nossos netos poderão enfrentar uma igreja secularizada e completamente sem fervor. Eu ando extremamente angustiado, queridos, e eu posso lhes dizer que eu não sou tipo de pregador moralista não, mas eu estou absolutamente chocado com o que está acontecendo na igreja evangélica brasileira. Eu não sei se acontece na região de vocês, mas hoje as nossas festas de 15 anos de casamento dos membros da igreja estão se transformando numa vergonha. Uma vergonha. Nós terminamos um culto na igreja, onde pregamos, onde cantamos, onde damos graças a Deus, e vamos para um rico e suntuoso e luxuoso ambiente cerimonial. E lá vira uma boate de luxo. Boate de luxo. Onde as pessoas são regadas a bebidas alcoólicas, onde os crentes saem de lá trôpegos, onde pastores entram na pista de dança para dançar e beber e saem de lá bêbados. Olhem para o retrovisor e vejam as igrejas que entraram por esta rota, o que aconteceu. Ou nós pomos a cara no chão, ou nós choramos pela nossa realidade, ou nós clamamos por um fervor espiritual, ou nós corremos o risco de em breve tempo entrarmos nesse processo que aconteceu na Europa, está acontecendo na América do Norte, igrejas chamadas mortas. Eu não tenho dúvidas de que nós precisamos desesperadamente de fervor espiritual. Que Deus
tenha misericórdia de nós. Amém.